Muito boa tarde, estamos ao vivo aqui na Primer TV, canal 23 NET São José. Eu sou André Santos e o programa é Faça Acontecer. Se você, assim como eu, também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, seja muito bem-vindo e bem-vinda, este programa também é seu. Hoje o nosso programa aqui, estamos com várias temáticas. Temos no primeiro bloco a presença dele, Fabrício Bardança, nutricionista. Nós vamos conversar aqui sobre algumas dicas de nutrição. Depois teremos a presença dela, Janaína Damiani, dentista, especialista em ortodontia. Também vamos aí ter algumas dicas com relação à saúde bucal. E por último, temos a presença de Alicia Singh, ela que é advogada, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. Tudo isso em 1 hora de programa. Programa Faça Acontecer, estamos aqui ao vivo na Primer TV. Antes de conversarmos aqui com o nosso convidado, alguns recados básicos. Um deles é aquele que você já conhece, que é da Escola Câmera Criativa, essa escola de fotografia, que está organizando a sua expedição para o Festival Foto em Pauta, que será realizado lá na cidade de Tiradentes, Minas Gerais, em março de 2020. Então você aí, fotógrafo ou até mesmo amador que tenha interesse, entre em contato aí com a escola para poder participar também desse grande evento e falta pouco tempo. Além disso, a escola também oferece vários cursos na área fotográfica. Então você que quer fazer aí um curso de fotografia básica, pode correr, entrar em contato, não deixe para o próximo ano, aproveite ainda esse ano para poder realizar a sua matrícula. Várias turmas, manhã, tarde, noite, curso de qualificação profissional em fotografia, além de outros cursos também que estão todos aí relacionados à área fotográfica. A escola tem um acesso super fácil, fica lá no centro de Florianópolis, bem próximo ao T100, que é o terminal central, e próximo ao mercado público de Florianópolis. Além disso, a escola tem uma vista belíssima da cidade de Florianópolis e também da área continental. Bom, nós fizemos aí no decorrer do mês passado e avançando até agora o início deste mês, nós fizemos então pelo Instagram aí um sorteio de um kit de livros, inclusive o kit de livros está aqui. E pouco antes do programa, realizamos aí pelo Instagram mesmo, depois eu vou publicar o Instagram do programa, e a vencedora foi a Bernadette da The Best Destiny. Então, Bernadette, fica aí o recado então para que você possa retirar da melhor forma esse kit de livros. São 7 livros, então vai poder aproveitar agora o verão para poder realizar aí todas essas leituras. Agora sim, Fabrício, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, André. Primeiramente, agradecer pelo convite e participação desse teu programa. É uma alegria ter aqui a presença, de um nutricionista, porque, especialmente nos dias de hoje, as pessoas começaram aí a ter uma preocupação maior com a alimentação. É verdade isso ou não? É verdade. Felizmente, é verdade, isso enfim aconteceu. E a gente fica muito feliz pela procura, essa preocupação com a saúde, o bem-estar e a longo prazo, não mais o momentâneo. Às vezes nos procuram pelo momentâneo, mas a gente já planta a sementinha que a longo prazo vai usufruir mais. Especialmente nesta época agora do ano, eu acredito que as pessoas querem milagres, Eu estou em busca de um milagre, é possível ou não? Olha, eu posso dizer que para amanhã vai ficar meio difícil, mas a gente consegue sim algumas adaptações, algumas mudanças, mas é o que eu costumo dizer para os pacientes, o que tu conseguiste a longo prazo não vai ser um mês, 15 dias, uma semana que tu vai conseguir
perder gordura falando, né? Mudança corporal focando gordura. E uns efeitos aí ilusórios que a gente consegue com algumas artimanhas. Como que você entrou nessa área, Fabrício? Olha, primeiramente eu busquei a área da saúde porque eu sentia que era cuidar de pessoas que me faria bem, né? Era essa vontade que eu tinha. Iniciei pela enfermagem, então comecei uma graduação em enfermagem, uma semana apenas, e foi o suficiente para a psicologia aplicada à enfermagem me mostrar que não era aquilo. Então, no semestre seguinte, iniciei na nutrição e a cada semestre que passava, aquela certeza de que eu estava no caminho certo. Então, hoje eu consigo ajudar pessoas de forma direta, não como a enfermagem, com a qual eu tiro o chapéu e sou eterno grato pela profissão, mas de outra forma também consigo salvar muitas vidas, né? Então, isso é gratificante. Legal, eu tenho acompanhado aí as redes sociais, a tua rede social, né, o Instagram, e ali você coloca várias dicas, né, acompanhamento, então é algo muito dinâmico, né? Então isso daí faz com que as pessoas também acabem também aí se empolgando, né, em fazer uma rotina, em ter alimentação. Eu vejo que as pessoas postam fotos tanto dos seus pratos, né, o que estão comendo aí, consumindo, como também de atividades físicas, então assim é bem variado, né? Sim, em consultório a gente conversa bastante sobre isso, porque algumas pessoas precisam do policiado, né, de ser policiada, ser vistoriada. Então é uma logística que a gente cria e entra em acordo, que se ela quiser sentir vontade, ela publique, que é uma forma de eu também estar dando um por trás das câmeras, um ok, um parabéns, dizer que está no caminho certo, e ela se sentir então realizada, né, e saber que está fazendo e está no caminho certo. Tem muitos pacientes que precisam disso, né, do acompanhamento direto. Então, como a gente só se vê na consulta, eu ofereço também esse acompanhamento virtual, né, ou via rede social, ou via WhatsApp também, que é um diferencial que é bem gratificante, eles gostam bastante. E temos lá também várias dicas de receitas, né? Isso, principalmente agora verão chegando, antioxidante, sucos bronzeadores com beta-caroteno para ativar a coloração, pegar aquela corzinha básica, os efeitos pós bebida alcoólica, né, a famosa ressaca. Então tem bastante dicas assim e receitas, né, que eu tento sempre trazer as mais práticas para que eles consigam realizá-las, né, e sentir os seus benefícios, né. Muito bacana isso. E até agora, Fabrício, essa época, especialmente final de ano, né? Este mês agora de dezembro, começamos com as confraternizações, né? Amigos secretos, reuniões de família, trabalho. E acabamos comendo muito, né? Até opções assim que não são saudáveis, né? Digamos que muita fritura, salgadinhos. Então, qual seria o ideal agora, uma alimentação para o dia a dia, especialmente o verão chegando? Qual é a alimentação assim ideal, que seja mais leve também por causa da temperatura e a época do ano, né? Então, André, para o verão é sempre recomendado, e eu gosto de orientar os pacientes, que as festas, finais de ano, Natal e virada do ano, elas te oferecem aqueles pratos típicos. Então, eu sempre digo para os pacientes, se permita, coma de tudo, só que de forma moderada, né? E se tu vieres a abusar, tu não pode deixar o teu alicerce básico, né? Que é o consumo diário de frutas, 3 porções de frutas diária, consumo de verduras, legumes, então teu almoço e janta, precisa colocar aí 3 a 4 porções, a tua hidratação diária, que ela é de extrema importância. Então, muitos pacientes têm uma dificuldade, inclusive agora com o verão, com o aumento da temperatura, a gente desidrata bastante pelo suor excessivo. Então, a dificuldade para a ingestão de água mineral sem gás, né, frisando aí. Então, as dicas que a gente faz sempre básicas. Se não consegue com água sem gás, então tenta um suco natural, gelado, tenta um chá gelado, evita bebidas gaseificadas, que isso dificulta, inclusive, também a digestão, né, chás gelados cai bem. Então, é um método para que tu consiga manter o teu corpo hidratado e não esquecer, muito importante, que o nosso corpo ele precisa para o seu funcionamento de água. 60 a 70% do nosso corpo é água. Então, desde a absorção, digestão, transporte e metabolismo dos nutrientes, a gente precisa de água. Ela é de extrema importância, seja para manter peso, ganhar, perder peso, ela é fundamental. Então, também temos a questão das lanches práticos, né? Que agora com o verão a gente consegue dar bastante essas orientações. Então, vai sair de casa, vai pegar uma praia, vai curtir com a família no final de semana, não esqueça de se alimentar,
né? Então, lanches práticos que eu costumo orientar sempre são frutas secas, frutas desidratadas, né, pela durabilidade delas aí, ou até as próprias frutas in natura, desde picadas em colocar em um Tupperware, né, e manter refrigeradas, isso que é muito importante. Então, um cooler, né, algum recipiente que tu consiga armazená-lo, colocar umas pedras de gelo, um cubo de gelo, para tu manter ele por um tempo aí refrigerado, muito importante também. Até porque a oxidação é muito rápida, né? Isso. Então, na questão de oxidação, principalmente banana e maçã, a gente observa que após cortá-la, não leva muito tempo, ela já escurece. Isso. Então, um truquezinho aí é sempre pingar umas gotinhas de limão para ela aguentar, segurar um pouco mais esse processo oxidativo, que ela é pela presença do contato com o oxigênio, né? Bacana. E chega agora essa época também, especialmente a virada de ano, as pessoas acabam extrapolando na bebida alcoólica, né? É verdade. Dicas com relação a isso, além de não extrapolar na bebida alcoólica. Então, a primeira dica fundamental é o seguinte: te permita, certo? Tem que se permitir, mas sem extrapolar. Então, de preferência, as bebidas que elas sejam de coloração mais claras. Como assim? Vodka e gin são umas bebidas que a gente orienta bastante. Ah, mas Fabrício, elas são alcoólicas. Sim, todas vão ter seu teor alcoólico, vão ser metabolizadas e vai gerar gordura com o metabolismo final. Verdade. Mas a questão do claro é porque as impurezas que gin e vodka teriam são bem menores quando comparadas às demais. Então, esses metabólitos que o nosso corpo vai degradar e formar, eles vão dar a famosa ressaca. Então, tu precisa de truques aí ao longo do uso do álcool, do ato comemorativo, truques para evitá-la, a ressaca falando. Como, por exemplo, intercalar. Enquanto tu faz o uso o consumo de bebida alcoólica, intercalar com a ingestão de água, sucos, sucos cítricos de preferência, ou água mineral sem gás. Eu sei que às vezes é difícil, a gente acaba esquecendo, Sim. né? Aí só pensa na ressaca no outro dia, quando a dor de cabeça bate, né? Mas aí se esqueceu, vamos supor, temos truque aí para o dia seguinte também, para curar a ressaca do dia seguinte. Então, acordei, hidratação normal, né? Não esqueça da água mineral sem gás, um suco gelado é uma boa dica. A primeira refeição sua é uma proteína ótima por ter uma cisteína com aminoácido que vai ajudar lá a degradar esse componente causador da famosa ressaca, é o ovo. Então, uma omelete, um ovinho mexido, desde que tu não adicione, é muito importante aí, gorduras. Então, evitar fazer ele frito, ou seja em óleo, banha, manteiga. Eu sei que são fontes mais saudáveis, mas é importante evitar, porque a gordura vai atrapalhar a digestão e pode dar um desconforto no estômago, né? Então, um desconforto gástrico. Então, a gente evitaria. Então, um ovinho mexido, cozido, uma proteína bem legal para a tua primeira refeição na ressaca, no dia da ressaca. Né? E durante o dia, fruta, legumes e verduras, né? Se conseguir puxar os folhosos verdes, carne vermelha também, porque a gente vai precisar ali de bastante potássio, a gente vai precisar de zinco e vitaminas do complexo B. Tá? Então, eles vão todos, esse composto, né? Esse grupo vai auxiliar o nosso organismo na metabolização dos excretas, né? Dos produtos finais gerados da degradação do álcool. E no Natal também aí comemos bastante doces, né? Então, quais são os ideais? E o panetone é um vilão ou não? Olha, André, vamos dizer que hoje o mercado já nos fornece, nos oferta, né, opções mais saudáveis. Infelizmente, não é a que o público muito gosta, por não ter o hábito. Mas, quando fores fazer ingestão de, por exemplo, de bebidas, consumos doces, né, sobremesa, à base de chocolate, que utilize ou procure nos seus ingredientes que seja um chocolate que seja 70% cacau ou mais, certo? Porque daí já vai diminuir a questão do açúcar e a gordura que tu também tem ali. Carboidrato de panetone, tá, tudo bem, vamos comer, te permita, mas você não vai comer o panetone inteiro, né? Então come lá uma porção, 2 por dia, mas não esqueça de fruta, legume e verdura também. É tudo um conjunto, né? Uma porção assim a metade, um pouco mais da metade do panetone inteiro? Não. Sempre orienta a porção como sendo a palma da tua mão fechada, né? Este comprimento, uma espessura, uma fatia aí generosa, né? E nada de panetone, metade de panetone, não. Jamais. Fabrício, e hidratação na praia? Tem muita gente que fala, bom, eu tomo minha cervejinha e tá tudo certo, né? Não preciso, já é hidratação.
tem líquido, tá resolvido. É, líquido, gelado ainda. Não, aí o pessoal se engana, né? Inclusive é um vilão para quem vai curtir a praia aí e nem imagina. O álcool, em primeiro local, gente, no organismo, ele desidrata. Então você tem um vilão agregado ao outro que seria o prazer, que é o sol, a qual tu escolhesse se expor, em que os raios ultravioletas também vão causar desidratação. Então tu alia aí um segundo fator para o teu corpo ficar no negativo. E sem água o nosso corpo não funciona. Então é um sinal de extremamente perigo. Se possível, sim, na praia, debaixo do sol, evite o máximo bebida alcoólica ou modere bastante. E se fosse permitir, já sabendo que tu vai então levar a bebida alcoólica, leva no teu cooler, no teu recipiente, água mineral sem gás e faz o casamento, ou suco, ou água de coco também, que é uma grande aliada aí para hidratação, faz o casamento das duas porque tu já vai ter o fator solar, né? E claro, né, proteção solar sempre, né? Uso de filtro solar, não podemos esquecer disso também, é muito importante, né? Frutas como melancia, melão, né, elas têm o seu teor já de água, tá? Então elas são umas aliadas também neste caso. Mas uma boa hidratação líquida, bem gelada, se tu conseguir levar um suco, por exemplo, em que tu consegue bater com umas folhinhas de hortelã para dar um toque final, ele fica extremamente refrescante, uma delícia. É uma ótima dica. Muito bacana, boa dica. Fabrício, você também é professor, né? Sim. Então você aí dá aulas para alunos de curso técnico, é isso? Isso, verdade. Eu dou aula em nível técnico, né, para o público, os alunos ali na área da enfermagem. Então, é uma escola técnica de enfermagem. Aí tem cursos à parte também, né, cuidador de idoso e outros cursos a qual eu, como nutricionista, ofertei à escola e a gente está com essas parcerias bem legais. E também tem um local de atendimento. Tenho, atendo na Palhoça, em 2 locais, em breve em 3, e 2020 agora vai ter um novo, que se der tudo certo vai ser Florianópolis. Ilha da Magia também. vai ser um novo local aí, se tudo der certo. Que bacana. E o público que mais procura, qual é? Olha, hoje eu tenho um público variado, né? De acordo com, acredito que pela especialização, né, a qual eu tenho, eu pego tanto a área esportiva, que eu posso dizer que hoje é o público que mais me procura, também tenho bastante a área geriátrica, né, que é dois públicos bem forte. Ou aquele público adulto que é para manutenção, ou correr atrás do prejuízo aí porque o verão está chegando. Então, tem um público assim bem variado, posso te falar. Crianças também? Atendo também. Não tem uma grande demanda, mas atendo também. Em comparação à criança, eu tenho as mãezinhas, né? As gestantes aí, eu acompanho bastante também. Certo. Na verdade, as pessoas que fazem aí a procura por um nutricionista, né? No fundo, elas acabam envolvendo toda a família, né? É assim ou não? Sim, verdade. Dentre as conversas, na anamnese com o paciente, eu procuro a origem e como poder inserir a semente do saudável naquele contexto. E muitas vezes, se vem um adolescente, eu sei que vou ter que ir no pai e mãe, porque é o alicerce, né? E muitas vezes tem que fazer essa educação em família. Caso contrário, André, vou te ser sincero, muitos pacientes sem o apoio da família, eles até começam o seu preparo, a sua reeducação, mas encontram barreiras e acabam desistindo em meio do caminho. Então a família ajuda bastante. Chegou uma pergunta aqui, é interessante porque é sobre o panetone, o famoso. E a pessoa diz que a sobrinha come o panetone inteiro e é uma criança. Quais os malefícios que isso pode causar a uma criança, né? Comer um panetone inteiro? Sim, então, primeiro, né, açúcar. Então, um estado de hiperglicemia, ela vai entrar, hiperglicemia, muito açúcar no sangue. Esse excesso de açúcar vai fazer com que o pâncreas trabalhe bastante para produzir muita insulina, retirar toda essa glicose na corrente sanguínea. E esse excesso para uma criança que comeu demais sem gastar, vai ser armazenado. Tá? Então, assim, aumento de peso, né, ou um pico na glicemia, que não é nada saudável para uma criança. Então tem que ter muito cuidado. É muito importante aí o porcionamento e
ofertar fruta e legume para essa criança. Ou fazer umas panetones de forma saudável, fit, que eu também tenho receita no meu Instagram. Tem receita lá? Certo. E aí a porção da criança é de acordo com a mão dela também, né? Não é a mão do pai e da mãe, de repente tem uma mão gigantesca, vai dar o tamanho do panetone, né? Não. Mãozinha, porção da criança. E lembrar que cada ser humano necessita de uma quantidade de macronutriente diferente do outro, né? Então, uma criança totalmente diferente a quantidade de um adulto, né? Criança para criança já muda, quem dirá de criança para um adulto, né? Então, carboidrato, açúcar, gordura, proteína, vitaminas, minerais, totalmente diferente. Certo, Fabrício. Uma mensagem, então, final, estamos nos aproximando ao final do ano, uma mensagem final ao nosso telespectador, telespectadora, pode ser aí relacionado à sua área, né? Então, que eu deixar uma mensagem para vocês é o seguinte: não deixe para amanhã o que tu pode fazer hoje. Comece uma alimentação saudável agora. Por mais que tu saiba que o que te levou a este atual quadro foi um longo prazo. E pense, né? Antes tarde do que nunca. Mas vale tu investir agora do que ter que pagar essa conta lá futuramente com a tua saúde. Maravilha, Fabrício, quero agradecer a sua presença aqui no programa e em 2020 estamos aguardando você aqui novamente porque é um assunto muito complexo e interessante que as pessoas têm muitas perguntas, então com certeza você estará aqui mais vezes. Fico à disposição, agradeço o convite. Grande abraço e antes do nosso intervalo nós temos um recadinho. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Qual é o seu tempo de exposição? Tão importante quanto o tempo, talvez seja medir a luz de cada momento. Perceber a luz é um dom, porque é com ela que se escreve a vida. Basta deixar a luz entrar. Aos poucos, você percebe seu papel. E cada um de nós tem um papel diferente, uma sensibilidade diferente, mas o mesmo propósito. Não importa se uns estão mais avançados do que outros, até porque alguns nem começaram a expor o seu tempo ainda. O caminho é um só, de aprendizagem. Aprender a encarar desafios, a superar os medos, aprender que a felicidade é uma questão de foco e que, independente do tempo de exposição, a sua luz foi eternizada. Câmara Criativa, Escola de Fotografia. Já estamos de volta, programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching é aqui. Agora então nós teremos aqui um bate-papo também com a nossa dentista, mas antes, então eu quero dizer que nós teremos o sorteio do Grãos do Brasil, da assinatura mensal do café. Desta vez será um pouquinho diferente, nós fizemos das outras vezes aqui ao vivo pelo programa. Desta vez nós teremos uma publicação lá no Instagram do programa, que você já deve ter aí anotado, se não tem, vai aparecer na sua tela.
E por lá, então, nós vamos divulgar esse sorteio e durante o mês de dezembro, e aí o ganhador então será conhecido no próximo mês, em janeiro, ok? Vai ficar aí rolando durante todo o mês agora de dezembro para que você possa participar, especialmente você que é um admirador, apaixonado pelo café, não pode deixar de participar. Agora sim, a nossa querida dentista, seja muito bem-vinda, Janaína. Agradeço o convite de antemão. Nós que agradecemos, porque hoje nós vamos falar de um tema super importante, que é a saúde bucal, né? A saúde bucal, ela está sendo muito difundida hoje, que é uma coisa muito legal para os pais, principalmente, né? Então, a gente procura fazer a educação da prevenção desde pequenininhos, né? Então, essa é a minha missão hoje, em tirar as dúvidas da maioria das pessoas. Já vamos começar pela famosa chupeta ou bico. Desmistificar, né? Isso é importante. Porque a chupeta, ela é um vilão, né? Todos os pais chegam já com esse critério em mente, né? Doutora, não vou dar a chupeta para o meu filho. Ou as mães já colocam a cultura, né? E eu vou desmistificar, porque a chupeta, ela tem uma forte, vamos dizer assim, apoio psicológico no início, né? Então, nos primeiros meses, ela não afeta a parte bucal. Ela vai afetar a partir dos 2 anos, que é quando começa a formação óssea. Então, não é um vilão propriamente dito. O vilão é quando passa desse período e os pais acabam deixando, né? E a mamadeira também, a chupeta. Então, tudo que é desse mundo infantil, ele tem que ser começado a deixar de lado a partir dessa fase, né? Então, quanto menos você expor essa criança quando ela está crescendo a esses hábitos, melhor. Mas quando eles são bebezinhos, é muito importante. Faz uma baita de uma diferença na parte psicológica. E tem crianças que não fazem uso, né? Os pais acabam quando não dando. buscam, né? Quando eles não têm a necessidade, tudo bem. Mas quando a criança tem essa necessidade, ela não tem esse malefício, né? Enquanto os pais souberem a parte de tirar isso em mente, né? Temos que começar a pensar no pós, né? Então, quando você tem a criança, ela bebê, isso faz parte do amadurecimento psicológico, oral, o descobrimento oral. E depois aí a gente já tem que começar a cortar e a gente entra na parte da ajuda, né? Sim. E você é especialista em ortodontia. E aí uma pergunta, então. As crianças, a partir de qual idade uma criança pode começar a utilizar aparelho? Então, os pais, é a maior dúvida dos pais, né? Quando que eu levo o meu bebê? Então, a gente tem um apoio pré-natal odontológico. Eu gosto muito de dar apoio às minhas gestantes, né? Como eu sou ortodontista, da parte mais adulta, né? O que mais me procura é a parte de uma idade a partir de 20 anos, a gente acaba um tratamento ortodôntico se torna às vezes longo, né? E a gente acaba acompanhando essa pessoa e você começa a ter essas fases da vida dela engravidar e você acompanhar ela. Então a gente já aborda também essa parte do pré-natal odontológico, que é importante. E a idade que é crucial é quando o bebê já está nascendo o primeiro dentinho, né? E para o ortodontista é quando ele perde esse primeiro dentinho de leite, né? Que a gente chama. Então, vamos dizer assim, o dente de leite, quando ele começa a cair, é por volta dos 5 anos, 5 a 6 anos, né? Que já começa o amolecimento. Aí você já pode levar no ortodontista. Porque na fase dele bebê, mais menorzinho, a fase óssea é o que está se amadurecendo, né? E os pais, às vezes, têm dificuldade de identificar se existe algum problema ósseo, né? E a parte dentária, ela vai aparecer posteriormente. Então, a parte da maloclusão dentária, ela ocorre quando já tem a maioria dos dentes de leite perdidos. E o ortodontista, ele pode intervir muito antes dessa idade. Então, quando ele já nas fases dos 5, 6 anos, a criança ela pode usar um aparelho ortodôntico para evitar problemas maiores futuramente, problemas cirúrgicos, extrações. Então, é bem importante os pais já ficarem atentos se verem alguma anomalia óssea, né? A criança ter uma mordidinha cruzada, o rosto meio tortinho, ver que os dentes estão numa projeção diferente, já pode levar ao ortodontista. Isso entre 5 e 6 anos, 5 e 6 anos. E há algo genético nisso? Porque tem gente que fala, como eu já tenho um problema, o meu filho também, ou a minha filha terá. Na nossa anamnese, eu gosto muito, ainda mais quando é criança, de vir pais juntos
porque a carga genética é muito grande, até da parte de avós. Então, quando os pais não têm essa carga genética aparente, muitas vezes os avós trazem. Então, a gente tem alguém da família, às vezes, com algum problema que lá na frente pode aparecer. Principalmente projeções mandibulares, pacientes que, né, têm aquela projeção de mandíbula, sim, que a gente pode intervir antes que aconteça a parte cirúrgica, que quando a criança já está mostrando alguma anomalia, se a gente conseguir intervir, ela pode até não precisar futuramente fazer cirurgia oral, né? Então, é bem importante. E existem muitos casos que ocorre a indicação cirúrgica mesmo? Sim, cirurgias ortognáticas, né? Sim. Que isso, a criança ela começa a sofrer bullying, né? Então, quando ela está numa certa idade, que a projeção mandibular já começa a aparecer e os pais não procuram ajuda, essa criança já começa a acarretar alguma dificuldade já até psicossocial, né? Então, isso é muito importante você já entrar em contato com o ortodontista. E adulto também é possível? Adulto também. A realização cirúrgica? Sim, a gente faz uma preparação ortodôntica e a gente tem contato com o bucomaxilofacial que faz a parte cirúrgica. Então, é como se fosse uma especialidade casada. Então, os dois têm essa comunicação para a gente dar o melhor diagnóstico e o melhor tratamento para esse paciente. E transforma vidas. Até psicólogos entram também nessa missão de transformar essa pessoa que às vezes ela tem aquela visão, né, conturbada da face, às vezes atrapalhando o meio social dela, e o pós, que ela se transforma. Então, uma cirurgia ortognática muda muito até a parte psicológica da paciente. E quando existem as duas opções, tanto aparelho como cirúrgico, o que é recomendado? Normalmente, a gente sempre vai pelo limite, né? Se o paciente tem o desejo de mudar a face, ele tem o desejo de se submeter, é uma cirurgia cara, então a gente precisa às vezes de ter intermédios de convênio, se o paciente também tem recursos financeiros, mas se ele está num limite que a gente pode melhorar, né, não precisando entrar na parte cirúrgica, a gente pode fazer uso de outros aparelhos. Hoje a tecnologia está muito avançada, então a gente consegue tratar ele na parte limítrofe do problema. Então tem casos que a gente consegue corrigir. Agora, quando é muito exacerbado, problemas ósseos mesmo, que aparentes, aí é só cirurgias mesmo. E a idade também às vezes contribui. Então, numa certa idade, não adianta colocar aparelhos que vá fazer uma função se fosse pacientes muito jovens. Então, sempre muito jovens, a gente consegue recuperar praticamente 90%. Agora, a partir dos 25 a 30 anos, a gente já tem uma certa seleção. Por isso que é importante o acompanhamento desde pequeno, né? Agradecer os pais que têm essa visão de levar o filho a um dentista, né? Eu sempre digo que o importante é você tirar o medo desse paciente desde pequeno. Então, a criança tem que ser acompanhada primeiro por um odontopediatra para ela ver esse mundo lúdico, né? Porque às vezes é na emergência que você leva. E aí a criança te vê de branco, tanto que os meus jalecos normalmente não são brancos. Eu procuro ficar uma parte mais lúdica, apesar de não ser odontopediatra, mas assim, a gente aborda muita criança, ou é encaminhado para mim também muita criança. Então, a gente procura tirar esse medo inicial para ele procurar sempre ver que aquilo ali não é uma coisa ruim, né? Então, isso ajuda também a contribuir ele ter esse hábito de procurar a prevenção, que é o que eu mais procuro implantar, né? A prevenção sempre é muito melhor do que a remediação. Em todas as áreas muito importante, né? Com relação ao bruxismo, Janaína, temos muitos casos, existe um crescimento, existe bruxismo também aí nas crianças? O bruxismo na fase infantil, ela é natural, né? Porque você está perdendo os dentes de leite. Então, os dentes permanentes, eles são muito maiores. Então, a criança, ela está se adaptando àquela troca de dentes menores por dentes maiores. Tem crianças que são ansiosas, né? Desde pequenas, elas já têm esse caráter de ansiosas. Então, elas já começam a ter esse bruxismo, parte psicológica, né? E crianças, na maioria das fases, assim, que elas estão trocando, é natural. Mas se ela persistir com esse bruxismo, aí já é um caráter psicológico mesmo. Então, aí tem que ser um pouquinho mais aprofundado o diagnóstico para usar as plaquinhas, né? Mas tem criança muito ansiosa que usa plaquinha desde pequenininha. Mas, assim, por entender que é uma fase natural quando eles estão trocando. Certo. Existe um bruxismo natural, mas depois aí tem que ser investigado. E é um risco aí também aos dentes, né? Porque existem muitos casos aí de sequelas, inclusive. Eu digo assim, a plaquinha, ela não é uma curadora.
ela é uma intermediária. A gente tem que buscar a fundo qual é o problema do bruxismo. Então, está associado a uma série de fatores psicológicos, o estresse, até uma parte de uma mordida, uma má oclusão, uma mordida que não está bem encaixada. O nosso cérebro, ela interpreta que tem um ponto de contato que não está muito legal e eu vou ajustar naturalmente. O que ele faz? O ranger. Então, ele diminui aquele ponto que você, no nosso cérebro, está conectando como se fosse um ponto de contato que precisa ser desgastado. E também as partes também de crianças que não dormem, também não dormem muitas horas do dia, trocam o dia pela noite, ficam muito em computador, celular, e essa coisa do WhatsApp, o imediatismo, isso deixa as pessoas ansiosas. Então, os hábitos, hoje em dia, elas estão tendo consequência ao bruxismo. Então, eu tenho bastante paciente que me procura, doutora, se eu botar aparelho, eu vou parar de ranger os dentes, porque meu marido escuta que eu ranjo os dentes e tal. Eu disse, está associado a hábitos, né? Se for problema dentário, o aparelho vai resolver. Mas se não for problema dentário, você vai ter que investigar mais a fundo. E normalmente não é só dentário. Hoje, a nossa, vamos dizer assim, nossa vida moderna hoje, ela está associada muito ao estresse. E essa coisa do tudo agora, né? Então as pessoas ficam muito ansiosas. E existem diferentes placas também, né? Sim. Materiais. A gente usa muito a rígida, né? Porque a semi-rígida ou aquela mais molinha, que é aquela de clareamento, aquilo impulsiona o paciente a ter mais ainda o bruxismo. Então, essas plaquinhas muito molinhas, elas não adiantam muito. A não ser para esportistas, né? Que fazem o uso de placas esportistas para proteção. Seria mais para proteção para impacto. Mas para bruxismo tem que ser placas rígidas mesmo, porque há um desgaste bem grande. E aí, eu acabei rasgando algumas. E tem essa manutenção. Então, os pacientes às vezes fazem uma plaquinha e acham que, não, vou ficar por muitos anos. Não, ela tem uma validade. É em torno de 6 meses. A gente precisa acompanhar esse paciente. Não adianta diagnosticar o bruxismo e abandonar o paciente. Então, ele precisa ser acompanhado. E eu sempre digo que a gente tem que desmamar o paciente dessa placa, né? Então, por isso que ele não pode ser o escravo de uma plaquinha de bruxismo. Ele é só um intermediário para a gente poder achar o problema. Então, a gente tem que ir na raiz do problema para diminuir esse bruxismo. Então, a placa, ela é uma amiga, mas ela não pode ser você ser o escravinho dela. Perfeito. E, Janaína, com relação ainda à ortodontia, existe algum tipo aí de formação na criança que possa fazer com que ela utilize o aparelho antes dessa fase dos 5, 6 anos? Então, tem aparelhos ortopédicos, como eu faço a parte de ortopedia facial, né? Então, a gente usa aparelhos ortopédicos, que seria mais para problemas ósseos. Pacientes que têm uso de chupeta por prolongado, então eles ficam com aquela boquinha, né? O céu da boca muito fechadinho, atrésico, que a gente chama, né? Então a gente tem expansores, eu acho que a maioria dos pacientes já usaram aquela da chavinha, de abrir o céu da boca, os expansores. Então, quando eles são muito menores, a gente já consegue fazer o tratamento com esses aparelhos. Essa fase é chamada de ortodontia preventiva. É quando a gente já vê que aquele paciente pode ter um problema por certos hábitos. Então, a gente já usa aparelhos para tirar esses hábitos. Pacientes que chupam chupeta, a gente coloca uma gradezinha, né, aparelhos com grade. O único problema é quando o paciente chupa o dedo. Esse é o mais grave, porque não tem como a gente conseguir intervir. Então, às vezes, as mães ficam apavoradas da chupeta, eu digo, graças a Deus, que não é o dedo, porque o dedo não dá para a gente amarrar. Então, e é questão de hábito, né? É questão de hábito. E aí se prolonga como adultos, né? Tem adultos que estão lá com o dedo aqui, né? E isso ali é difícil tirar esse hábito. E a respiração tem alguma relação com a ortodontia? Na minha anamnese também a gente vai sempre mais a fundo. A gente gosta sempre de tratar o paciente como um todo. Então o paciente ele não é só aquela boca de dente, né? Então a gente já vai na raiz do problema. Já pergunta se o paciente tem adenoide, que é um dos fatores predispostos a dar problemas orais, né? Então o paciente que já tem adenoide diagnosticada e não faz a remoção da lesão, ela só vai aumentar o problema, porque o paciente não vai respirar direito, ele acaba atrofiando essas áreas, as vias aéreas, a maxila ela não se desenvolve e aí acontecem maloclusões devido à adenoide. Então, problemas respiratórios são bem graves.
E até a parte dentária ali, ela pode sofrer modificação até pela pressão que a pessoa coloque a língua, a posição da língua, Sim. tem tudo isso também, né? Tudo isso, a pressão, a forma de dormir, muitas vezes, adolescentes que têm a mania de morder caneta, eu sempre digo assim, pacientes que perdem os dentinhos, né, e as mães sempre me procuram assim, doutora, tá caindo os dentinhos de baixo e o dente permanente está nascendo mais para trás, é normal? É normal, porque o germe normalmente do permanente, ele nasce um pouquinho mais posterior. Então a gente brinca com o paciente para ele fazer massagem para o dentinho vir para frente, né? Ou inclinar com a língua para o dentinho indo para a posição. Então pacientes também com isso quando o paciente não tem nenhum problema. Mas se o paciente tem a língua presa, a língua solta, problemas de fonética, isso também atrapalha. Então, as famosas mordidas abertas. Então, tem alguns fatores, com também parte de fonética, que também atrapalha na parte de ortodontia. Então, para tu ver como é uma área multidisciplinar. A gente precisa do otorrino, a gente precisa do fono, do psicólogo. Então, são áreas bem... Acarreta a gente ter um casamento com vários profissionais juntos para conseguir tratar aquele paciente como um todo. E aí você acaba fazendo esse trabalho em Faço conjunto, isso. né? Eu tenho meios de comunicação que a gente tem essa interligação com outros profissionais, então os nossos parceiros também que nos agregam pacientes, a gente encaminha sempre para alguns profissionais para a gente ter essa troca de experiência e também para o paciente conseguir tratar todos os problemas num lugar só, né? Certo, nós estamos acompanhando, está aparecendo o seu contato, mas a sua clínica, ela fica localizada? Na Tenente Silveira, no centro da cidade de Florianópolis. A gente trabalha na sala 709, no 7º andar, um ponto bem conhecido, né? Então, a gente está lá há 9 anos. Há 9 anos. 9 anos. Bastante tempo já. Bastante. Por isso que quando nós começamos a divulgar, apareceram assim alguns recados, né? A melhor dentista da região, a doutora Janaína. Meus pacientes, a maioria dos meus pacientes são desde que eu comecei, então é bacana porque como a gente trabalha nessa parte de ortodontia, a gente vai atendendo o filho, o vô, a avó. Apesar de achar que a ortodontia ela é só para criança, adolescente, né, idade mais adulta, né, jovem adulto, a gente também pega pessoas mais idosas, principalmente quando tem necessidade de implantes. Então, hoje em dia a gente tem muita indicação, né, de profissionais que fazem implantodontia e encaminham para mim, para a gente organizar, né, porque não adianta também estar com uma boca torta colocar os implantes. Então, quanto mais a gente deixar um sorriso bonito, organizado, melhor vai ser também para o trabalho do implantodontista, né? É todo um conjunto, né? É todo um conjunto. Janaína, um recado então, aí uma mensagem final ao nosso telespectador que acompanha o programa Faça Acontecer, porque nós trabalhamos também com bem-estar. Com certeza. E saúde bucal também está relacionado a isso, né? Eu gostaria de deixar uma mensagem que o importante é os pais terem essa prevenção, né, essa visão da prevenção, não levar o paciente, né, ou a criança quando ela já estiver numa necessidade, então ter mais esse hábito da prevenção, cuidar, ouvir também, né, e encaminhar para um odontopediatra, fazer esse acompanhamento desde pequenininho, porque isso é um preço que não vai ser pago em dinheiro, né? Vamos dizer assim, a criança vai te agradecer e vai agradecer os pais pela oportunidade de ter tratado coisas que poderiam lá na frente ocasionar malefícios, né? Então, principalmente crianças que sempre falam, nossa, meu pai, graças a Deus que me levou no dentista, hoje eu tenho um sorriso bonito, hoje eu, enfim, tenho uma vida social, porque a gente não imagina o quanto isso afeta, né? Então, a autoestima das pessoas estão muito interligadas em questão de ser aceito, né? Aquela coisa do visual. Então, hoje as pessoas são muito visuais e isso afeta também a parte psicológica. Então, a prevenção sempre vai ser a melhor coisa. Prevenção é tudo, né? É tudo. Janaína, quero agradecer sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E já fica o convite aí para que em 2020 possa participar Com aqui certeza. mais vezes, com mais dicas, com mais temas, porque essa é uma área que a gente Tá sempre sempre tem em muitas movimento. perguntas, sempre em movimento, justamente. Isso. Eu também estou à disposição quando tiver novidades também. Com certeza sempre vai ter, a gente vai ter bastante assunto legal para tratar. Nos veremos muito em 2020, então. Obrigada. Nós vamos a um rápido intervalo, antes um recadinho. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição.
está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Quando foi a última vez que você pôs a cabeça no travesseiro sem se preocupar com os salários, empréstimos ou com falta de tempo? Já que nada funciona sem a sua presença na empresa. Milhares de negócios fracassam porque muitos empresários não percebem o óbvio. Não é preciso reinventar a roda. As mais bem-sucedidas empresas do mundo seguem uma fórmula e a Line Coaching tem a expertise e a metodologia para aplicá-la em seu negócio. Nossa estratégia o ajudará a criar uma previsão financeira para o ano, compará-la aos seus resultados reais e mostrar-lhe que medidas você pode tomar para melhorar sua vida financeira. Vamos lhe ajudar a aumentar a produtividade de sua equipe e criar um modelo de negócio que funcione como uma franquia. Tudo com o apoio e a supervisão de um coach certificado, que levará as melhores soluções para o seu negócio em apenas 3 meses. E com garantia de risco zero. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa trabalhar para você. Já estamos de volta aqui no programa Faça Acontecer, agora o último bloco, com a presença dela, a Alice Assink, ela que é advogada, e nós vamos conversar um tema. Eu quero dar as boas-vindas, Alice. Obrigada, André. E nós vamos conversar um tema que é polêmico, e vou dizer por quê. Eu postei hoje pela manhã, ali abri para as pessoas que quisessem enviar perguntas, e teve uma pessoa que enviou uma pergunta dizendo se a Lei Maria da Penha, e esse é o nosso tema, né, agora, Sim. ela também pode ser aplicada a homens. E teve gente que entrou em contato comigo perguntando por que eu coloquei aquela pergunta de alguém, né, por que eu postei, achando isso um absurdo. Então, é possível ser aplicado? Eu vou até fugir aqui do que nós havíamos programado, sim. né? É possível ser aplicado a homens? Então, a Maria da Penha, ela tem um histórico de evolução e de vida muito grande, né? Nós contamos a Lei 11.340 de 2006, né? Fez 13 anos agora. Sim. Então, ela ainda está em evolução, ainda está nesse processo. E teve um estudo recente do IBGE, André, muito interessante, que ele conta que 98% da nossa população sabe da existência dessa lei. A gente sabe, só que a gente ainda, assim, de uma forma, talvez, de não acesso às informações a uma lei, e por isso ainda tem pessoas que têm um certo preconceito de que homens e mulher. Até pelo histórico dela também, pelo histórico né? dela. Então, assim, a gente vem de que as mulheres não sabiam que elas não poderiam apanhar, né? Quando a lei começou e entrou em vigor no nosso sistema brasileiro, ela traz a história de uma mulher verdadeira. Maria da Penha é uma mulher do Rio que sofreu por 20 anos agressão. Em 1983, ele tentou a matar, né? E por 19 anos não teve nada de movimentação no processo crime. Ela hoje é paraplégica, né? Está em cadeira de roda, e a Maria da Penha luta por todos, e o Brasil foi às cortes internacionais ser condenado. E com esse processo todo de internalização dos direitos humanos, tudo que a gente ainda caminha, André, a Maria da Penha foi obrigada o Brasil a fazer uma lei de proteção, né? E quando a gente tem uma lei de proteção que diferencia homens e mulheres, vem esse discurso, né? Mas a lei é igual para homem e mulher, a mulher quer ter direito e tal. Esse é um discurso que não se permite mais hoje, né? Não, a Maria da Penha não se aplica para homens.
pelo simples fato que ela é de mulher, né? O gênero feminino. Agora, é claro que nós temos algumas exceções e também a Maria da Penha não traz crime. A Lei Maria da Penha traz medidas de proteção. O crime violência doméstica, a gente tipifica lá no Código Penal, no artigo 129, parágrafo 9º e 10º, que é a lesão corporal dentro do ambiente familiar e doméstico. Quando a gente faz esse tipo, sim, o homem pode ser vítima de violência doméstica. Quando uma mãe bate numa criança, num idoso, mas não se aplica as medidas de proteção da Lei Maria da Penha. A Maria da Penha, com as medidas protetivas, de afastamento do lar, todas elas são apenas para mulheres. Apenas, né? Não podemos aplicar, o nosso histórico conta ainda, não é questão de diferenciar. Todas as ações afirmativas, cotas, preconceito, racismo, são relacionadas às minorias. Então, a gente não vê homem apanhando todos os dias. Com certeza não. Isso não é. Quem é a vulnerável no nosso sistema ainda, pelo machismo, por várias outras, ainda é a mulher, André. Né? A gente ainda tem essa diferença. Então, sim, tem que ter uma lei e tem que ter as garantias de proteção para ela. Né? E o que ela fez? É o que ela fez, então, não se aplica para homens, André. Então, ficou bem claro aí com relação à violência doméstica, sim, né? Para homens, se acontece entre um casal, o marido apanhar da mulher, a gente aplica lesão corporal do Código Penal. Como acontece com a mulher também. Só que ela, juntamente com o crime de lesão corporal do Código Penal, a gente aplica a Maria da Penha em conjunto. Não aplicamos só o Código Penal para homem, apenas o Código Penal. Certo, já falamos da origem e o porquê da lei. Sim. E essa lei, ela foi mesmo importante para as mulheres? Sim, André. A gente tem, em 2016, 2017 e 2018, e esse ano também, um histórico de que a cada 2 horas uma mulher morre no Brasil, André. Vítima do feminicídio, vítima de violência, e a cada 1 hora, mais de 500 mulheres são agredidas no Brasil. Se nós pensarmos o tempo que nós estamos aqui, André, já 500 mulheres, para mais, sem contar o histórico que realmente contam a polícia. Isso é só um número oficial de registro de BOs. E mais de 50% das mulheres não denunciam, André. Ainda estamos em fase, elas ainda acham que ele vai mudar, que isso é uma fase, ou é porque ele bebe, ou enfim, né? Porque tem vergonha, às vezes ela acha que ela mesma que provocou aquela violência. Ela ainda não sabe, porque a gente ainda acha que é só violência física, André. E né? não é. Não é. A gente tem a violência física, a moral, a psicológica, a sexual, a patrimonial. Então, todas as formas de uma agressão não precisa ser corporal, né? O simples fato de chamá-la com nomes, de humilhar, isso também é violência doméstica, André. Isso também faz parte de uma ideia de que ele é em quem manda e que ele faça com que ela seja submissa e acate aquelas ordens. E até o número de feminicídios que nós temos acompanhado, isso daí agora tem vindo mais à tona, porque Sim. as mulheres têm se manifestado mais, Sim. também se deve aos meios de comunicação. Sim. O que a gente agradece a todos os meios de comunicação ainda, e que ainda a gente tem todo um sistema, é que a Maria da Penha, ela é retratada em vários programas de TV, né? E começou a acontecer perto da gente, André. Então, assim, a gente passou a ver que a vizinha era violentada e tu começa a perceber próximo a ti, né? Que não é tão longe como a gente pensa. As pessoas começaram a se dar conta que em briga de marido e mulher a se gente mete se mete a colher. Né? Se mete a colher. Isso é legal, André, porque o STF muda o entendimento. Antigamente as mulheres poderiam retirar a denúncia, né? Por exemplo, meu marido me batia, digamos, né? E eu poderia retirar contra ele. Hoje, a lesão corporal contra a mulher não pode mais ser retirada, André. Ela ainda pode retirar nos casos de crimes contra a honra, que são injúria, calúnia e difamação. Ela ainda pode tirar nos crimes de ameaça, mas nos crimes de lesão corporal, ela virou incondicionada, que a gente chama, né? Não pode mais ser retirada. Então, assim, não pode mais bater a mulher e depois ela desistir. Isso mesmo que ela volte com o agressor, mesmo que ela retome aquele relacionamento, ele vai sim ser processado. Isso é um grande avanço, porque como não podia meter a colher, tu entende? Sim. Não, hoje não pode mais, André. Hoje tem que meter a colher sim. Se você tem que denunciar, denuncie, se é sua irmã, se é sua mãe, né? Porque isso, às vezes ela não consegue, né, André? A gente esquece, não existe mulher que quer apanhar. Isso é
discurso lamentável, um discurso de preconceito, um discurso ainda retórico. Tem que saber muito mais a fundo Muito toda a vida da mais, pessoa, né? sim, A gente não sim. vive a vida e o dela. porquê que ela está naquela situação. Isso. Né? Muitas vezes é questão financeira, às vezes é amorosa, às vezes, enfim, a forma de violência que ele emprega sobre ela, só sabe quem passa, né, André? Então, assim, seria muito repugnante da nossa parte achar que ela apanha porque gosta. Ninguém gosta de se apanhar, André. Ainda é vergonhoso a gente ouvir isso das pessoas, né? Porque elas não têm noção do que ela vive dentro de casa. Que a violência é dentro de casa, né? Exatamente. E é também interessante a gente saber que até onde que ela vai, André? Porque a gente tem uma certa ideia de que qualquer lesão seja contra a mulher. Por exemplo, se hoje você me agride, não é Maria da Penha. Nós não temos uma relação de afeto. E também não precisa ser marido e mulher. Somos amigos. Somos amigos, sim. Assim, até onde que ela vai? Não é para qualquer mulher. Exato. Se o vizinho me agride, não é, André. Né? Agora, se eu tenho uma relação, sim. Né? Maria da Penha exige vários requisitos para ela. Não é como as pessoas contam, acham que é, André. Ela tem todos os requisitos para cumprir, né? Se tem habitação, se não tem namorados, também vigora a Lei Maria da Penha, não precisa morar junto, né? Mas a própria empregada doméstica, por ter uma submissão, sim, também pode encaixar na Lei Maria da Penha caso o patrão a agrida. Então, em empresas também pode ocorrer isso? Pode, dependendo da relação com a chefia, André. Né? Precisa ter uma relação. A Maria da Penha exige que a mulher seja vulnerável àquela situação. Né? Por exemplo, hoje, se o câmera me agride, não, de forma alguma. Né? Por mais que eu seja mulher, essa relação nós não temos, então não dá Maria da Penha. Certo, Alice. E agora, então, outro tema que também é polêmico com relação às relações homoafetivas. Sim. Como se aplica a lei, se ela pode ser aplicada também? Então, isso também vem o preconceito, né, André? Porque se a gente pensa que aplica para a mulher, não interessa a opção sexual dela, né? Então, o que as pessoas têm ou não têm a ver? E aí, quando foge do limite do respeito, qualquer discurso acaba, né? Então, assim, é óbvio que se aplica para a mulher, se for para nós termos a lógica da lei, ela se aplica para relações homoafetivas entre mulheres. E entre homens, não, porque ele é homem. Então, não tem. Agora, é claro que a gente tem toda uma evolução ainda, né? Por exemplo, se eu sou transexual e sou homem, me sinto mulher, sim, se aplica. Se aplica. Nesse caso, se aplica. Agora, entre dois homens, não. Então, não assim, se aplica entre dois homens. Dois homens, aí, não. Duas mulheres, mas se o sim, homem né? se entende como mulher e é transexual, sim, André. Sim. Aí, agora, sim. Sim, trans, sim. É o entendimento do STF, né, nosso tribunal, e a gente tem de acompanhar. Então, assim, entre duas mulheres, unânime, prevalece, sim, aplica Maria da Penha. Perfeito, então, Alice. Bom, aí você tem o seu atendimento em qual local, Alice? Então, a gente atende, eu sou advogada, né, e atendo na Rua das Palmeiras, no bairro Itaguaçu, 410, né, sou advogada criminal e criminalista tem esse procedimento de acompanhar várias mulheres, né, assim, elas não precisam, mas tem um acompanhamento, né, e várias nos procuram para acompanhar, para ir junto à delegacia, para fazer o laudo do IME, assim, tudo conforme a lei exige, né? Perfeito. A gente sempre acompanha. Então agora, para terminarmos aí, uma mensagem final ao nosso telespectador, telespectadora, aproveitando que estamos chegando aí, nos aproximando ao final do ano de 2019. Sim. Então, que a gente aprenda que cada um tem a sua experiência, né? Que cada pessoa sabe o que vive e que denuncie sim, através do 180, que ligue para as delegacias de polícia, que façam o que tem que fazer, que denuncie, que não aceite que nesse final de ano continue reproduzindo essa violência, né? Que os homens aprendam através dos seus pais, que as crianças aprendam que mulher tem que ser respeitada e que sim, precisa ainda muita evolução e que esses números parem de uma vez, André, que a gente consiga o que a gente pretende alcançar, essa igualdade verdadeira também na lei e também no nosso dia a dia. Mais paz e amor, menos Sim, violência, né? por favor. Bom, muito bem. Alice, quero agradecer sua presença aqui no programa. André. Antes da nossa despedida final, eu quero aproveitar e falar aqui sobre os livros. Então,
O primeiro, Escutatória, que são algumas dicas de como escutar mais e melhor. Este livro que já está na sua 3ª edição. Então aí, pequenas dicas de como escutar a voz do tempo, escutar a voz interior, escutar a voz da experiência, que também é importante. O outro livro, então, que é Relatos de um Garoto de Luxo, da Prostituição a uma Nova Vida. Este livro que foi escrito aí com base em uma história real. A pessoa entrou em contato comigo através do livro Escutatória e eu escrevi, então, aqui através de relatos desta pessoa. E por último, que foi lançado aí há 2 meses atrás, então, Educação e Terapias em Ação, Técnicas e Relatos de Experiências. Aqui nós temos, então, 3 relatos de experiências da área da educação e temos também 3 técnicas aí com as suas experiências e relatos, que são bem importantes, as terapias complementares. Muito bem dado o recado, o livro é sempre um presente que está presente. Eu sempre digo isso, então aproveitando que o Natal se aproxima, livro é sempre uma ótima opção. Aproveitando, deixando um abraço a Bernadette, que ganhou o kit de livros. Bernadette, depois é somente retirar. Quero agradecer também ao nosso grande artista, Sebastião da Cruz, lá de Santo Amaro da Imperatriz. Ele quem pinta as telas aqui, que compõe o nosso cenário. Sebastião, fica um abraço. Essas telas fazem parte do acervo Santo Amaro Antiga, lá da cidade de Santo Amaro da Imperatriz. E o Sebastião já está preparando aí as novas telas para o nosso novo cenário de 2020. São telas especiais e exclusivas, porque ele pintou para o nosso programa Faça Acontecer. Próxima semana temos mais programa. Um grande abraço. Até lá. Com o aumento de veículos em todo o país, vários fatores levam a população a ter dificuldades em adquirir e resolver problemas com documentações de seus veículos. Com mais de 1.000 profissionais espalhados em todas as cidades de Santa Catarina, o despachante agiliza toda a documentação dos veículos, evitando filas, transtornos e com um diferencial: o atendimento. Serviços como transferência, licenciamento, primeiro emplacamento, alteração de dados e todo o serviço de tramitação de documentação de veículo fica a par do despachante, trazendo muita comodidade e tranquilidade para seus clientes. Parcelamos todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes. Facilite sua vida. Procure um despachante mais perto de você.